pessoal, boa noite, Andressa, Eliane. Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula de gramática, né? Estamos, ó, Isso, numa semana intensiva de gramática, estudando por temas aqui, só isso, questões da Quadrix, né? Lembrando que na sexta-feira vai ser a banca IADES, amanhã, né? yes, Para encerrar a semana com amanhã, chave de ouro, porque verdade. tanto a Quadrix como a IADES são bancas para são bases de banca, são bancas de estudos para base para qualquer outra banca, né? Isso, Questões assim bem pontuais na parte da gramática, né? Na isso, parte a Quadrix, na parte da gramática que eu tô falando, né? isso mesmo. Influenciou muito assim nos testes, Uhum. questões boas, né? Bem formuladas. Agir gramática. Eles Isso, têm gramática na gramática. Quadrix, também é Uhum, boazinha. uhum. É, gramática. Não tô falando outras aí, não. Né? Outras questões da Quadrix, não. Gramática é boa, né? É, Uhum, da Quadrix é. uhum. Agir gramática só. É gramática, porque o Isso, resto verdade. Sem comentários, né? é. Se É você já é verdade. inscrito no canal, ó. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você é inscrito, curta, compartilhe naquele grupo de estudo, né? E vamos que Isso, vamos para a questão 1, ó. A maioria isso, das questões aqui, questões de 2021, né? Um ano que tava isso, que a gente estava saindo da pandemia, estava tendo a isso, retomada dos concursos. Aí, por isso isso mesmo. que a maioria desses textos que estamos usando essa semana fala de internet, fala de farmácia, né? Porque foi na época da pandemia, né, que a internet ficou mais assim em voga, né? É, Isso, começamos a explorar o Google Meet, várias ferramentas, né? E por isso que os textos são mais direcionados à internet e à farmácia, né? As bancas em 2021, na retomada dos concursos, estava cobrando muito isso, né? As bancas aqui isso, pelo Brasil, né? isso mesmo. Dito isso, vamos para a questão número 1, que já é Uhum, um texto aqui de internet, um texto bem uhum, conhecido, né? Aqui outras questões que eu fui fazendo durante a semana e durante outras uhum, aulas de gramáticas aí. Vamos direto para a questão, depois a gente lê o fragmento do texto. Na linha uhum. 1, mantenha a correção gramatical, é, a supressão da acentuação da forma verbal tem, caso em que esse termo passa a se referir ao núcleo operacional internet. Uhum. Cadê? Quer que supra esse tem aí? Esse tem tá com acento, né? Esse acento aí é para indicar que está no plural. Aí quer que Uhum. tire esse acento aí para concordar com a internet, né? Só com a internet. Será Uhum. se dá certo? Vamos ver. A Uhum. internet e seus serviços tais como a Word, o ID Web e o correio eletrônico têm Uhum. criado um novo espaço para a realização de negócio. E aí, se eu tirar esse tem, posso tirar esse tem para concordar com a internet? O tem sem acento, só que aí nós temos dois termos, né? A internet e mais outro, né? Então, o tem teria que ser com acento para concordar com os dois, né? Isso. Né? Muito bem, tá errada essa questão aí por conta Uhum. disso, né? Isso mesmo. Eu só abrir aqui no gabarito aqui, para mim acompanhar aqui os comentários Uhum. da autora aqui das questões do livro ao qual tem as questões, né? Uhum. Peraí. Abrir aqui, errado, né? O sujeito da Uhum. forma verbal, qual forma locução com o particípio criado é composto, né? Como Uhum. você falou, a internet, os Isso. serviços básicos. É Uhum. isso que você falou aí, né? Não vou nem ler aqui, porque a Patrícia já falou tudo, né? Uhum. Porque se fosse só a internet, Vamos tudo então bem, mas seguir. como tem a internet e outros serviços, né? Aí mantém o acento. É. E tá muito longe para querer concordar só com ele, né? Uhum. Vamos lá. Preferem comprar. O próximo aí, né? Uhum. Preferem comprar mantendo as marcas de empresas cujos produtos já consumiram. Aí ele quer que troque aqui. Preferem adquirir produtos de marcas e empresas com as quais já tenha negociado. Tá certo? Aí é como se fosse trocar Troca o o termo, né? verbo, né?
Uhum. E aqui o cujos, por os quais. Eu acho que dá, né? Eu também acredito que sim, porque. Preferem adquirir produtos, Isso. Aham. no plural, de marcas Uhum. e Ah, empresas tá. ou Verdade. empresas Aqui tá no com, preferem com as comprar. quais tenha negociado. Tenha negociado, tá certo? Tenham negociado. Tenho Tenham, negociado, eu né? falei. Tenho É, negociado. tá No plural, errado. né? Tem que ser no Tenham, plural. Uhum. Na época já que eu tenham respondi essa questão, eu só negociados. identifiquei esse erro. Mas aqui Aham. tá cujo e quer que troque os cujos com as quais. Eu já vi É a porque a Janaína gente falando só que viu o início da frase, é, não se atentou ao final. ao Uhum. verbo, né? Isso. A Só no Janaína finalzinho sempre que eu fala, vi. a Janaína fala que sempre a palavrinha cujos não pode trocar pelas quais, né? Mas o Isso. Décio Terror falou que isso não tem nada a ver, né? Cada um fala de um jeito, cada professor que a gente sabe nem quem se. É. Então, ele fala que isso é um mito, esse negócio de longa extensão, mas todos os professores falam isso. É porque Bora lá. cujos e quais estão trabalhando o quê? Referência, né? Referência a algo, né? Então É. não faz tanta diferença. Usando um em relação ao outro, dá o quê? Sempre projeta o anterior, né? Não fica só naquilo ali. Sempre faz uma projeção anterior. E na resposta dela, ela só, a única coisa que ela admitiu foi só esse tenho mesmo, como a gente viu, ela não falou nada. Eu vi Ela, ele no geralmente, finalzinho. Uhum. ela falou que realmente não é sempre, né? Uhum. Esse terror já vi questões dele aí, ele mostrando que certo mesmo, mas cada professor explica de um jeito, mas é assim, Uhum. é geral que ela falou, não é sempre, Uhum. Isso. né? Questão 3, né? Na Isso. linha 1, estaria mantida a correção gramatical do texto? A forma verbal ganhou, estivesse flexionada na terceira pessoa do plural, concordando com produtos. Essa, né? Os produtos ganharam? Seria mantida, estivesse flexionada no plural. Aí ganharam. Uhum. A compra de produtos pela internet. Posso falar assim, gente? Teria que mudar tudo. Olha aqui. As compras de produtos pela internet ganharam. Gente, Sim. o sujeito da oração é tudo isso aqui, ó. A compra de Uhum. produtos pela internet. Tudo isso é o sujeito, né? Certo. Uhum. Mas o verbo concorda com o núcleo é compra, né? Isso. O resto tudo é adjuntado nominal, né? Que o pessoal fala adjuntado nominal. Isso. O artigo. Que vem de produtos. De Isso. produtos é uma adjuntade nominal. Isso. Aí a compra que é o núcleo, né? O verbo sempre concorda com o núcleo. Como o professor Dalvani Zimmermann fala, tudo aqui é sujeito. Compra é chefão dos outros. É o chefão. Isso. O sujeito é a palavra mais importante, né? Isso. Eu aprendi com ele. Porque tem o sujeito enorme, ele é tudo aquilo, é um sujeito, isso aqui. Na verdade, o núcleo do sujeito, né? Que é a palavra mais importante. Isso. Núcleo do sujeito. Isso, é o núcleo do sujeito, não o sujeito. Oi, Nilza. Boa noite, Nilza. Tudo bom? Tudo bom? Tava sumida. Tudo bom. Oi, Nilza. Oi, tudo bem? Tudo bom? Já ia até mandar mensagem, porque eu tava até pensando, nossa, a Nilza sumiu do grupo, tava sentindo falta dela. Essa menina aqui nunca deixou eu entrar. Mas eu nem vou abrir minha câmera, porque eu fiz um procedimento no meu rosto, tá muito feio. Não, pode ficar à vontade, tá, Nilza? Não tem problema não, tá? Aí a gente tá na questão 3 aqui, tá errada, né? Porque pediu para colocar a compra de produtos pela internet ganhou. Aí tá sugerindo que passe pro plural para concordar com produtos. E o núcleo do sujeito é a compra. Isso. Compra, né?
a compra de produtos pela internet. Isso tudo é o sujeito. Uhum. Mas tem o núcleo, mas o verbo não concorda com a parte do sujeito, concorda com o núcleo do sujeito. No Isso, caso, é que é a compra, né? singular. Eu acho que A 1 e a entendi o 2 material errado. estão erradas, tá? Isso, A 1 aham. está errada por conta porque tá sugerindo que aquele tem lá Uhum. na linha 1, a última palavra Uhum. tem plural, né? Referencial. Uhum. Quer que coloque no singular só para concordar com a internet, né? Que na linha 1. Uhum. Mas Uhum. tem duas coisas ali. Deixa eu só atender um telefone aqui rapidinho. Tá? Uhum. Uhum. Ai, eu tomei a vacina da gripe hoje, eu tô tão mole. É mesmo, dá uma moleza mesmo. Nossa, eu tô numa sonolência, numa moleza. É mesmo. Não, Dá- quando a gente não gripa, né? Uhum. E me dá moleza. Uma vez eu tomei aquela. Não, eu tô muito mole. É, né? Eu entrei mesmo porque já não pude entrar ontem. Uhum. AstraZeneca, eu tomei Nossa, AstraZeneca beleza. pra Covid, né? Do Covid. Meu Não, Deus. é a vacina da gripe mesmo, mas dá moleza também. A da AstraZeneca que eu fiz foi suar. Eu suei frio lá no correio, pensei que ia morrer. Pois é. Uma sensação estranha. Eu me senti meio estranha, assim. Pois Porque é. ela era muito forte e a maioria tomando aquela Pfizer. Eu tomando a AstraZeneca, eu fiquei assim, suando. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fiquei meio Eu só estranha. tomei elas. Todas as vezes eu tomei só elas. Uhum, Ela. uhum. Pois é. E a da gripe deixa a gente com moleza mesmo. A colega nossa lá tomou, aí tava sentindo Bem moleza. sonolento, bem mole mesmo. Uhum. Mas vamos que vamos, né? Uhum. Ai, Jesus. Tem Hoje ter mesmo- determinação. Hoje mesmo inaugurou uma loja aqui no Valparaíso de bijuteria. O nome dela Eu é acho que eu Belise. imprimi o material errado. Eu não consegui imprimir porque Oi, Davis. Tudo bom? eu não consegui Oi. imprimir, não. Oi, Davis. Esse aqui é o Davidson, gente, meu colega de serviço. Ele é efetivo, ele entrou aqui. A Eliane já Oi, conhece Sim, ele, né? conheço. Eu acho que ele não tá nos ouvindo. Ai, meu Deus. Paga Tá aqui. ouvindo, Davis? Davidson. Só apareceu a foto dele. Será que ele não ligou? Mas tá ligado. É. Tá ligado, eu tô vendo ele aqui. Só o microfone dele que tá desligado. É o microfone, é isso que eu ia falar. O Na microfone. verdade é isso. Davidson, liga seu microfone que vai dar tudo certo. Oi. Liga seu microfone. Acho que Ele tá com cara que não tá nos ouvindo a ouvindo. gente, né? É engraçado a gente ver. E ele pode fazer. Bom, daqui a pouco ele liga. Eu mandei a mensagem lá no chat, né? Eu vi aparecer Então aqui. agora. É. Então agora. A gente estava na questão 3, né? Isso. Vamos agora para a questão 4. Uhum. É essa aí, em iniciativa pioneira, né? Uhum. Do texto, né? Uhum. É porque eu acompanho pelo livro aqui, Nilza, nessas questões aí de gramática, né? Uhum. A Eu tô sem expressão. impressora. A minha impressora até agora não conseguiu imprimir. Tá, esse aí, ó. A expressão farmácia viva, linha 23, está antecedida de artigo definido masculino. O, em concordância com o. Aí ele saiu. Farmácia. Uhum. Bora lá. Em 2010, vamos direto lá para a linha 23, né?
Em 2010, o Farmácia Viva foi instituído pelo Ministério da Saúde. Está falando o Farmácia Viva. Aí está falando que é para concordar lá no termo na linha 17. Então, vamos ler do início, né? Para a gente poder ver se é isso mesmo. O Farmácia Viva. Em iniciativa pioneira, em 1983, deixa eu só mandar uma mensagem para ele aqui. Tá pedindo o gabarito das questões. Ele falou que não conseguiu entrar. Mas pra que o que o Davis não tá fazendo? Ele quer fazer a temporada? O que ele tá fazendo? É porque ele é efetivo. Cadê? Onde é que eu tava mesmo? Farmácia Viva. Querer prestar outros concursos. É o Farmácia, tá. Eu vou começar a ler aqui do início, que eu fui responder ele. Em iniciativa pioneira, em 1983, o professor Francisco Max, farmacêutico fitoquímico, pesquisador da Universidade Federal do Ceará, UFC, a partir do Horto Universidade, idealizou e implantou sua equipe, o projeto Farmácia Viva. Tá falando aqui, ó, o projeto, né? Voltado para o atendimento de pequenas comunidades, tarará. Aí lá, eu vou pular essa parte aí que tá embaixo aí. Em 2010, o Farmácia Viva. Aí está perguntando isso aí, que essa expressão na linha 23, está antecedida pelo artigo O, em concordância com o termo projeto na linha 17. Certo ou errado? Certo. Referente ao projeto. Certinho, né, gente? Veja que na linha 17, o projeto, né, por conta porque houve uma elipse aí, né, gente? Não quiseram repetir, está subentendida aí a palavra projeto aí na linha 23, está subentendida. Foi uma elipse, então não quis repetir a palavra projeto, aí falou só o Farmácia Viva. Exatamente, foi isso. Agora a questão 5 é aquela apresentando as vantagens preventivas e terapêuticas, né? É esse o fragmento do texto, né? Cadê? A forma verbal vem. Linha 2. Recebe acento diferencial. Pelo fato de estar flexionado na rodância do plural com medicamentos fitoterápicos. Vamos lá na linha 2, né? Esse vem, vamos ver. Gente, isso aqui nem precisaria muita gente voltar. Tá com cara de certa mesmo, porque a gente sabe que tem um acento diferenciado. Mas a gente tem que ler, não pode responder sem ler, né? Apresentando as vantagens preventivas e terapêuticas em efeitos colaterais, os medicamentos sintéticos, os medicamentos fitoterápicos vêm apresentando, vêm se apropriando, né? Está certo? Está concordando com os medicamentos fitoterápicos? Certinho. Sim. Certinho. Os medicamentos vêm. Certinho, tá? Lembre-se, vem na terceira pessoa apresenta a terceira pessoa do plural, né? Vem com ação diferenciada. Certinho essa daí, tá, gente? Aí aqui a questão 6. É esse aí, o fato que sempre haverá, é esse texto, né? O fato é que sempre haverá usos para métodos. É isso mesmo. Tá. Aí a nossa quer que troque o haverá por existirão. Ou seja, verbo haver no sentido de existir. Vamos ver aqui. Que é o verbo haver no sentido de existir. O fato é que sempre haverá para métodos de input diferentes. Dá para trocar por existirão? Isso haverá? Na correção gramatical. Né? Aí a coerência. O verbo haver no sentido de existir não flexiona. Exatamente. O haver não, mas o existirão.
Existir flexiona. Uhum. Tudo bem, Davidson, agora? Agora eu consegui. Entendeu? Eu nem, Bem-vindo aí, a gente tá na... eu nem sabia mais como é que fazer pelo celular. Bom, Tá. A gente está na questão 6. O verbo haver no sentido de existir, ele fica sempre. Ó, ele está no singular aí, mas ele é o verbo haver, ele é transitivo direto. Isso. O verbo existir ele é intransitivo. Quem existe, existe. Se há Isso. alguma coisa. O fato que sempre haver. Esse sempre aí é um adjunto, é um advérbio, né? De tempo. Advérbio De quê, tempo. Patrícia? Você que é professora de português. Isso é de tempo. É de tempo. Sempre. De tempo, né? Isso. Haverá usos para métodos, tá? Uhum. A questão está certa. A Wanda Isso. Quadrix, toda a questão dela, ela cobre isso aí, ó. Isso. Comentário. Haver um sentido de existir é impessoal, ele é impessoal, Isso. tá? Isso mesmo. O que vem após objeto direto, haverá usos. Uhum. A proposta pede, existirão usos. O Isso. verbo existir, ele não é impessoal, ele concorda com o termo posterior. Isso. A menina saiu, né? A internet dela deve ter caído. Então, gente, o verbo haver no sentido de existir, o verbo ele nunca vai flexionar para o plural, né? Isso. No sentido de fazer tudo. Agora, quando troca pelo... Se o existirão, sempre ele existir, o verbo existir sempre ele Isso. vai Sempre concordar. flexiona. Tá? Isso. Alguma dúvida nisso aí? Não, tranquilo. Toda a banca da Quadrix, toda prova da Quadrix, ela cobra isso aqui. A Quadrix não larga o osso do verbo haver no sentido de existir, né? Isso. Agora vamos para a questão 7. Essa questão aí, né? Estaria aos poucos do usuário, né? O texto é esse? É porque eu tô sem o Aos simulado. poucos do usuário. Deixa eu abrir aqui o simulado aqui, porque eu acabei, fui atender a menina pelo telefone. Deixa eu só abrir aqui o simulado aqui rapidão aqui, para me saber, porque hein, Davis, é porque eu acompanho pelo livro aqui as questões que eu tirei, essas questões aqui da Quadrix. É esse, Eliane, aos poucos, é esse mesmo? Deixa eu ver. Aos poucos, tá certo, é esse mesmo. Estaria mantida a correção gramatical do texto. É a questão 7. É essa mesmo, né? Estaria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal acreditam, linha 14, estivesse flexionada na terceira pessoa do singular para concordar com a expressão percentual, na linha 13. Vamos lá. Vou ler da parte, no finalzinho da quarta linha, né? Uhum. Esse fragmento do texto aí. Vou ler a partir aqui. Quarta linha, lá onde está 48%, lá no finalzinho. 48% dos entrevistados acreditam, né? Isso. E aí, gente? Vocês acham que a questão está certa ou está errada, essa questão aí? 48% acreditam. Se acredita é porque 48% é a quantidade. 48% acreditam. É acima de 1. É acima de 1. Ó, porque aqui o examinador quis nos confundir, porque existe a expressão partitiva. Uhum. Na expressão ou com um todo, né? Isso. No caso aqui, o examinador deu a entender que está concordando com entrevistados, porque pode concordar sim, isso aqui pode, por causa da expressão partiva. Uhum. Mas 48% é como se tivesse de plural, né? É acima de 1. Então, de qualquer maneira, tem que estar acreditam. Ou concordando com a porcentagem ou com o entrevistado. Se tivesse assim, 1% de entrevista, 1% dos entrevistas, aí sim podia flexionar com o singular para concordar com 1%. Mesmo assim, gente, aí o pessoal se confunde, né? Coloca 1,5, 1,9. Aí, não, já é plural, já é mais de 1. Não, a partir de 2.
professor Dalvani Zirman, ele até falou assim, que a gente não pode fazer essas contas na cabeça. Quem faz, aí ele lembra, pra gente não fazer essas contas na cabeça, assim, é 1,5%, é 1 e tanto por cento. Ele falou assim, o português, lembre-se, a gramática não faz conta, quem faz conta é a matemática. Você não pode fazer conta quando está estudando para gramática. É verdade. Depois que ele falou isso, eu nunca mais me confundi. É verdade. Porque eu peço às vezes que 1,9 já é mais de 1%. Não. Enquanto tá 1% ali, não tá no limite, tá? Inclusive hoje o colega. Um colega perguntou. Uma questão interessante. Ele perguntou o seguinte. Patrícia, hoje é 11 de maio ou hoje são 11 de maio? Aí eu expliquei para ele as duas formas. Por quê? Hoje é 11 de maio referente ao dia. Agora, se eu quiser referir a quantidade de dias, hoje são 11 de maio. As duas formas estão corretas. Expressão partitiva também, né? Isso. A parte Alguma dúvida sobre expressão partitiva? Então, das duas formas está correta? Hoje são 11 de maio, hoje é 11 de maio? Sim, esse referente ao dia. Igual se eu falar, a maioria dos alunos faltaram aula. A maioria dos alunos faltaram a aula. Porque é uma expressão partida. Eu posso concordar tanto com alunos como com a maioria, né? Expressão partida. Muito cobrada de concurso. Isso. Agora, questão 8, né? Isso. No que se refere à correção gramatical e à coerência das substituições para os vocábulos trechos. Sacados, julguem o item. É causada por são causados. Linha 7. Vamos direto para a linha 7. Outra expressão partitiva aí também. Essa aí entre parênteses aí, começando o período. Na linha 7 aí, no caso, no fragmento do texto, terceira linha. A maioria dos problemas é causada por desequilíbrios e abusos. E colocar esse é causada por são causados? A maioria dos problemas A maioria dos problemas são causados referente aos problemas, né? Ou a maioria as duas formas. Porque a expressão ou a partitiva. maioria Isso. as duas formas. Só mudou, aí mudou o referente, né? A correção gramatical mantém sim, ó. A maioria tá aí no texto. A maioria dos problemas porque a maioria dos problemas são causados. Isso. Expressão, então, certo, tá? Questão 9. Destacar por que se destaque. Destacar o importante trabalho de pesquisadores brasileiros. Esse destacar aí na primeira linha aí, né, que seria a linha 35, né? Aí só é um fragmento do texto. Por que se destaquem? E aí, dá para trocar por quem se destaca? O sentido muda, não? Isso. O núcleo do sujeito é importante, né? Cadê? Lá na frente, ó. Porque aí não está na ordem direta, não está no famoso CVC. E ainda é preciso destacar o importante trabalho. O destacar está concordando com o importante. Isso. Isso aí não está na ordem direta. O importante trabalho de pesquisadores brasileiros é preciso destacar. Mais ou menos assim, né? Então, então não dá para concordar. Ó. O núcleo do sujeito é importante. Então seria que destaque, né? Tem que ser por que se destaque. Se a banca que se destaque, aí estaria correto. Mas que se destaque.
No plural não dá, né, gente? Não, só Vou no botar singular. esse destaque aí. Não, só no singular. É, aí tá. E ainda é preciso destacar o importante trabalho. Se a banca sugerisse, é preciso que se destaque no singular. Uhum. Mas ela agora é a questão, né? Isso. Aí ela tá sugerindo aí que ainda que tímidas, embora sejam tímidas. Vamos ver aqui. Se pode trocar o ainda que tímidas por embora sejam tímidas. Vamos lá. Linha 32, né? No caso, é a segunda linha aí no fragmento do texto. Consigam consigam fazer um melhor planejamento financeiro, entre outros. Tais medidas, ainda que, esse ainda que aí, né? Ainda que tímidas. Quer que troque por embora sejam tímidas. E aí, dá para trocar, gente? Ainda que, embora. Ainda que, embora. Embora é aquela seja. ideia Embora é aquela ideia de oposição, né? Concessão, né? de oposição, né? Concessão, né? É. Ainda que, mesmo quem, se bem que embora. Ainda que Os dois são concessivos, né? Uhum. Mas a questão tá errada. O erro é porque por causa do verbo. Do verbo, não né? existe esse embora sejam verbo, tímidas, né? Isso. Então, o núcleo dos... Cadê onde é que tá? O correto é embora sejam tímidas. Isso. Aqui tá sejam. Olha o erro. Olha o erro gramatical aí, ó. O erro na grafia. Do Sejam. verbo ser. Embora sejam. O pessoal fala por Embora aí. sejam. O pessoal fala por aí sejam. No coloquial, na linguagem coloquial. A Isso. banca colocou aqui uma linguagem coloquial para nos confundir. Isso. E quem lê rápido, ou pensa que é desse jeito aqui mesmo, ou pensa que está escrito sejam, né? A banca colocou para nos confundir, tá? Isso. Embora se fosse sejam, se tivesse grafado corretamente, aí estaria certa a questão. Mas o erro foi esse aí, o examinador, uma pegadinha do examinador, né? Uhum. Agora é a questão 11. Deixa eu ver que tá diferente aqui do livro aqui, essa questão 11 aqui. Deixa eu ver. O texto parece que é outro aqui, deixa eu ver questão. Poxa. Por que tá outro texto aqui? Eu não tô entendendo. Por que tá esse texto trocado aqui? Começa a ler o texto pra gente ver o mesmo. Não, é porque aqui, deixa eu ver, linha 23, tá outro texto aqui no livro e na questão, não, é o mesmo texto, é porque tá cortado lá em cima, pensando lá em cima, lá pertinho do nome 11 quadríceps, é porque foi cortado aqui. Pelo mundo, pelo mundo e no Brasil, né, tá lá em cima, esse que tá certo. Aí quer que troquem por existe, por existe, né? Famosa pergunta que a quadríceps não larga o osso, né? Essa é a questão pelo 13. Brasil. Questão 11. Questão 11. Vamos lá para o fragmento do texto. Pelo mundo e no Brasil, há alguns exemplos do que tem sido possível fazer. Esse A aí na linha 1, ele quer que troque por existe. Aí ficaria assim. O meu tá Pelo diferente. mundo no Brasil, O meu tá diferente. é porque tá lá em cima, mulher. Tá lá, olha lá perto do nome 11. Tá, vendo agora que eu vi. cortou? Agora eu vi. Tá esse espaço aí no meio. Pelo mundo e no Brasil, há alguns exemplos. Aí a banca sugeriu que colocasse. Pelo mundo e no Brasil, existe alguns exemplos. Pode ser assim? Não, existem, né? Pelo mundo Não, e no Brasil existem. Existem, né? Existem, né? Isso, isso. São dois. O verbo, Isso. São dois. o verbo haver no sentido de existir, né? Ele singular, Isso. transitivo direto. O verbo existir sempre ele vai concordar.
Isso. Aqui mesmo o verbo haver estando no singular, se eu trocar por existir, ele vai mudar também. Ele vai para o plural, diferente do verbo haver. Isso Aí ele vai mesmo. concordar com o sujeito, né? O haver não. O haver, quando ele é impessoal no sentido de existir, igual. Há muitos isso e aquilo. Há muitos anos eu não faço isso. Uhum. Eu não posso fazer havem, né? Uhum. Ou fazem, né? Que às vezes a pessoa troca por fazem, né? É. Também não dá. Fazem muitos anos. Não pode também. Isso. Agora o existir, sempre ele vai Ele flexionar. pode tá ser bom? flexionado. Agora a questão 12. Na linha 16, mantenha a correção gramatical e os sentidos originais do texto. A flexão do termo necessários, na forma feminina singular necessária, caso que esse passe a concordar com prática farmacêutica. Vamos lá para o fragmento. Que considera a promoção da saúde e dentro dela a como componente de conceito e de atenção farmacêutica. Nesse consenso, foram também definidos os componentes da prática farmacêutica necessários. Ele está falando para trocar por necessária para concordar com prática farmacêutica. Prática E farmacêutica. aí, dá para fazer isso? A prática farmacêutica foi necessária. A prática farmacêutica foi necessária. Isso. Tá errada a questão, né? O correto é componentes necessários, não porque o núcleo do sujeito ali, ó, é os componentes, né? O sujeito é tudo isso aqui. Os Isso. componentes da prática farmacêutica, tudo isso é o sujeito. Mas o núcleo do sujeito é componentes, tá? Componentes. Componente. É Então, porque a tem que gente tem concordar que necessário. encontrar o verbo primeiro. Fazer a Fazer pergunta a do verbo para pergunta descobrir do quem é o verbo sujeito. É. Agora, esse texto ficou meio desconfigurado aí, mas vai dar certo aqui. Agora é a 13, né? Na linha 10, sem prejuízo para a correção gramatical, o termo mudanças pode ser substituído por alterações. Vamos lá para o texto. De medicamentos e quantidade dessa prática pode ser considerada inferior ao padrão, uma vez que farmacêuticos frequentemente estão ausentes da farmácia ou drogaria. Em vista disso, o conceito da atenção farmacêutica sugerem mudanças na atuação profissional predominante. A banca está pedindo para trocar esse mudanças por alterações. Aí fica farmacêutica sugere alterações predominantes. Dá para trocar sem prejuízo a correção gramatical? Dá para trocar? Certo ou errado a questão? Sugere alterações. Mudanças Mudanças são alterações, né? são alterações, né? Dá para mudar, né, Dá pra gente? mudar. Dá pra mudar. Palavras A questão tá sinônimas. correta. Palavras sinônimas. Sinônimo. E aqui só pediu correção gramatical, né? Deixa eu ver se aqui eu acho que se pedisse até sentido. Também com certeza, né, gente? Sim. Alteração, muda. Tanto correção gramatical como se tivesse sentido, coerência, tudo daria Aspectos semânticos corretos. casaria aqui, né? Agora, Correto, né? a questão 14. Os termos lógico, linha 2, e sistemático, linha 3, por definirem nome assistência, linha 2, podem ser flexionados na forma feminina, sem prejuízo para a correção gramatical dos sentidos. Vamos lá para o fragmento do texto. É lógico, cadê os termos Lógico, sistemático. podem ser flexionados. Quer que fique lógico e sistemática. Certo. Palavra aqui, deixa eu ver de novo. Vamos ver. A atenção farmacêutica é um componente da prática profissional.
de interação direta farmacêutica com os pacientes, para atender suas necessidades relacionadas aos medicamentos. Essa área engloba um processo de assistência para o paciente lógico. Aí tá lógico, quer colocar lógico. Dá para botar? Para o paciente lógico. Não. Não. Então já encontramos um erro lógica farmacêutica. Isso. Então, então a gente já vê que não dá. Deixa eu ver o que, Uhum. que a Se gente achar um erro, mudou o referente, mudou o sentido, né? Uhum. Define processo, não assistência, né? É o processo que está definido, né? Uhum. Aí, falando aqui que... prejudica a correção gramatical e mesmo se não prejudicasse, gente, mudou o referente, mudou o sentido, né? Isso. Atendida em sentido e correção gramatical. Tá tudo errado essa questão. Isso. De qualquer maneira estaria errada, não teria como salvar, como Uhum. diz a Janaína, né? Isso. Cadê? Agora é a 15, né? Isso. Temos quantas questões mais aí? Temos até a 18, né? Tá. A forma verbal valorizam, linha 16, está flexionada na terceira pessoa do plural porque concorda com ações. Vamos ver lá. Responsabilidade social corporativa realizando ações que, aí começando pelos seus próprios colaboradores, a clientela valorizem. Será que isso aí é um trambolho, como diz o Wagner? Sim, Conversando olha pelos- vírgulas, o termo entre vírgulas. Ações que. Então que- dá para tirar isso aí, ó. Vamos tirar todo esse trambolho aí. Responsabilidade social corporativa realizando ações que valorizem o fato humano. Dá para tirar tudo isso aí. Então Dá. valorizem. Está concordando, né, gente? Uhum. Está Uhum. concordando com Isso. ações, né? Correto. Certinha a questão, tá bom? Vamos para 16 agora. Quando eu falo trambolho, vocês até já entendem do que é. Uhum. 16. Ficam mantidos a correção gramatical e os sentidos textuais, caso a sentença que morbilidade cai quando melhoram a disponibilidade da qualidade vestida que a morbidade e mortabilidade reduzam quanto à melhora na disponibilidade da qualidade de água. E aí, tá certo ou não? Tá perguntando de correção gramatical e sentido, né? Tem que observar as duas coisas. Uhum. É a mobilidade e a mortalidade, né? Os dois, né? A morbidade, Tem a que... morbidade e a mortalidade reduzem quando há melhora na disponibilidade da qualidade da água. Uhum. Aí tá pedindo para substituir. Mortalidade. Aí ele que palavrinhas no lugar morbidade e mortalidade. O verbo concorda com os dois, né? Mas, ó, ele quer mudança. Ó, já vou adiantar logo o simulado logo, tá? O gabarito. Uhum. A questão tá errada, tá? Uhum. E não é nem tanto. Ele pediu. Vê que ele pediu na questão correção gramatical e sentido. O Uhum. sentido vai mudar porque ele tentou confundir como se isso aqui fosse significado. Mortalidade é uma coisa, morbidade é uma coisa, Sim. mortalidade é outra coisa. Não são palavras sinônimas. Ele queria colocar sinônimo aí, né? No caso tá errado por conta da sinonímia aí. Uhum. São palavras parecidas. Aí ele pensou, aí quem tá respondendo a questão, ele pensou assim: eu acho que esse mortalidade É o mesmo Não. é a junção dessas duas palavras, Uhum. mortalidade, e não é. Uhum. Não é. O erro por conta da semântica, por causa Uhum. do Sentido. Ele pediu correção gramatical e pediu sentido também. Uhum. Né? Tem que Isso. ficar atento. Quando ele pede correção gramatical, coerência, sentido, são três coisas diferentes. Uhum.
Agora na questão 17. Na linha, né? Não coloquei porque o texto eu tive que digitar na época que eu fiz. A forma comprovou pode ser flexionada no plural. Comprovaram. Caso que passa a concordar todos, sem prejuízo para a correção gramatical e os sentidos do texto. Aí bora lá ler o texto. Essa corrente de pensadores da época comprovou. Aí ele quer que coloque comprovaram, flexionado no comprovaram, caso passe a concordar com pensadores. Posso fazer isso, gente? Botar no plural para concordar com pensadores? Não. Não. Porque aí. Que é essa corrente, né? Referente Tá a se essa concordando com corrente. Isso mesmo. Isso mesmo. Tá errado, né? Isso. Porque o núcleo, o sujeito, ó, e tudo isso é o sujeito, mas Uhum. o núcleo do sujeito é corrente. Corrente. Corrente, então não posso flexionar Isso. para o plural, né? Uhum. Como diz o Dalvani Zimmermann, tudo é o sujeito, corrente é o chefão. Isso. Vamos para a questão 18, é a última agora, né? Uhum. Na linha 21, tá? Aí não tá o número de linha não, né? Tá, Nicole, deixa lá em cima, tava obrigada, tá? Foi o Kennedy que fez ou foi você? Tá, obrigada, Colin. Quem tá fazendo... meu filho tá viciado no... Nossa, as novas invenções do Kennedy aqui. Tá fazendo dobraduras e coisas, sabe, sensacionais. Origami, né? Origami, né? É origami. Ele fez um monte de arma, de arsenal, tudo montado com dobradura, sabe, com elástico. Eu não sei como é que ele fez um tanto de coisas aí. Eu tô impressionada. Não, eu fico impressionada, é o tamanhozinho, né? Eu falei pra ele levar na escola, quinta-feira, na escola de altas habilidades dele lá pra mostrar porque ele vai passar pra área de construir coisas, né? Porque ele tá desenvolvendo em tudo, assim, em artes. Então, vamos continuar aqui na última questão, 18. Na linha 21, aí não tá número pra vocês, sem prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos do texto, os sentidos originais do texto, o termo desprovidas pode ser flexionado de forma masculina singular para se referir a o foco da doença. Como é o caso do vocábulo localizado. Vamos ver o fragmento. Estudar a mortalidade em Paris demonstrou a relação entre problemas sociais da doença e doença. Em 1847, Virchow, ao investigar epidemias em distritos locais, concluiu que as causas dessas tinham caráter social. No célebre estudo sobre epidemia de cólera em Londres, John Snow evidenciou o foco da doença. Esse foco aí, né? Essa palavra foco, o foco da doença. Estava localizado nas regiões mais pobres e desprovidas. Ele quer ele quer que troque por ele quer que coloque desprovidos. Desprovidos. E no singular. Usamos Ou melhor, não é desprovidos, e aí desprovido. É desprovido, né? É desprovido, né? O foco. No caso aqui, gente, esse desprovidas, o foco está lá longe, concorda com regiões, né? Embora ela não seja núcleo, nesse caso aqui está concordando com ela, tá? Deixa eu ver aqui o comentário da Jana aqui. Errado, desprovidas, concorda com regiões. Que está no plural, não pode, né, gente? Isso. E aí, encerramos o simulado hoje. Isso. E aí, Davidson, gostou do simulado aí? Gostou de participar, sua primeira participação? O que achou? Que era a sua opinião aí? Davidson? Oi? Não, oi.
Olá, gente. Não, muito bom, Andresa, a sua mediação, né? Eu tô te acompanhando. Só que no meu caso, eu não consegui ver antes. Então eu tô vendo junto com você. Então você tá mediando o meu pensamento. Aí depois eu vou refazer pra ver, né, se eu lembro de você falando aqui na minha mente. Porque eu vi só agora. Não Na consegui verdade, ver, Davidson, a gente faz o mesmo com você. A gente dificilmente responde antes. É só na hora mesmo. Mas é bom ver depois, porque Sim, o tempo a mediação da Andressa é boa, porque ela vai marcando pra gente os pontos, né? Mas eu preciso rever depois, eu vou namorar depois. Mas muito bom, gostei. E E essa aula é gravada, tá sendo gravada aqui. Uhum. A Patrícia tá gravando aqui, se falar. Sempre ela grava. Eu anotei tudo aqui, né? Que depois eu vou fazer minhas anotações. Isso mesmo. Gostei. E a gente fez 18 rapidinho. Por 1 hora quase. Às vezes demora mais pra chegar. Ah, mas sozinha Aqui a demora gente já mesmo. tá, todo dia a gente aqui, ó, só estudando. Todo dia a gente só estudando aqui, né? É verdade. Bacana, Deus. É verdade. E assim a gente incentiva, né? A gente incentiva as pessoas a estudarem, a querer aprender a cada dia, né? É muito importante. É muito importante. Tá bom. Então, aí agora a gente faz a próxima. Entendeu? Vai ser amanhã. bom. Aqui a gente tá aqui de segunda a sexta. Isso. Aqui, meu filho, é pra quem tem sangue no olho mesmo. Tá bom. Aqui é todo dia a gente tá aqui, né? Às vezes assim, todo dia não dá, tem gente que não consegue entrar, tem dia que é difícil, né? Mas sempre a gente tá aqui, a gente tem esse hábito, tá todo dia. Isso. Falei hoje na Assembleia, né? Uhum. Aí Eu acho amanhã que vai ser gramática de novo, essa semana toda a gente vai só estudando gramática, né? Que Uhum. a maior dificuldade de todo mundo é a gramática. Aí amanhã vai ser desde segunda-feira estamos com o quadrix, né? Respondemos essa semana foi 4 da quadrix. 4, Isso. né? Aí amanhã vai ser da IADES, vai ser da banca IADES. Tá até lá no grupo. Eu vou colocar no grupo agora lá de novo o simulado da IADES, aí você pega lá, tá bom? E assim, é bom mesmo se a gente não conseguir ver antes, mas fazer junto com você já ajuda. Já tem as anotações, é só já ter depois. Isso mesmo. Aí fica gravada a aula. Isso, vou colocar no YouTube daqui a pouco. Isso, vou tocar no YouTube daqui Ah, a vai pouco. pro YouTube? Vai. Vai. Aí você manda o link, então, no canal? Como é que é? Sim, eu coloco. Ela coloca lá no Sim, eu grupo, falar. toda vez ela coloca lá no grupo. Aí Isso. pode Tá bom. rever as aulas quantas vezes quiser. Legal, muito legal. Ai, eu fico Vamos sem chamar mais graça, gente. Professor Isso. aqui e eu dando aula que eu fico sem graça. Que isso, Andresa, é muito bom, porque assim, como eu te falei, a gente precisa criar essa cultura de estudo com o grupo. Entendeu? Eu quero levar essa ideia para o outro ano que vem. Porque nem, talvez eu não consiga contar com você, né? Mas a gente tem já a troca, eu vi como é que você está fazendo, e a gente vai levando isso mais para frente. A gente precisa estar fomentando, sabe, esse momento de estudo. E funciona, eu achei muito dinâmico, muito bom. Aqui é de tudo, desde as legislações, eu mandei para você aqueles simulados lá, conhecimentos pedagógicos, é tudo aqui. Eu queria poder, como a gente está fazendo saúde, eu e a Patrícia estamos fazendo saúde, eu queria tem algum estudo aqui no grupo de raciocínio lógico, mas é difícil. Mas se você for bom em raciocínio lógico, dá uma aula pra gente. Dá uma força pra gente. Tá. Eu tenho um material que dá pra gente fazer algumas reflexões sobre ele, né? Entendeu? Porque muitas coisas de raciocínio lógico tá
na base da matemática básica, né? Os conjuntos, entendeu? A relação, proporção, né? Relação de proporção, fração. E tem a dimensão do raciocínio lógico mesmo, aquelas as que a gente fala validação, não validado. Podemos ver sim. Nunca fiz, mas pode tentar. Ai, ótimo. É Dá muito uma aula aqui bom. pra gente de raciocínio lógico. Também tem um material muito bom de informática também. A informática Pode- é bom. Aí, ó. A gente pode trocar. Muito bom mesmo. Vamos ver. Então vamos marcar, vamos colocar qualquer dia desse aí. Isso. Semana não, que vem beleza. posso colocar na agenda aí? Pode colocar que assim, você só precisa me avisar por causa dessa rotina da greve, né? Uhum. Acho que vai ter até alguns casos. Ah, eu vi falando. Você vai fazer piquete à noite aí também, vai? Pode ser que seja preciso, porque o grupo não é muito grande, né? Então se chamar, é muito difícil dizer não, né? Uhum. Sim. Então eles chamam, você vai, vambora. Tá certo. Mas vamos combinar assim, você só me avisa e eu te organizo. Eu preciso pôr os meninos para dormir agora. Aí, mas por hoje é essa mesmo, né? Fechou essa Isso. Por hoje é só uma matéria por dia, né? Teve uns dias aí que a gente tava fazendo uma casadinha. Eu não tive porque tem que organizar a matéria, é complicado. Tava fazendo, como eu te falei, né? Casadinha, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, né? Tá difícil assim, né? Agora eu tô fazendo por cima. Eu sempre fazia nos sábados. Mas por hoje é isso aí mesmo, né? E português só dá pra estudar português. Isso. Muito bom, meninos. Tá bom. Boa noite Então pra tá, vocês. gente. Então, Tá, até boa amanhã. noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu ver se eu consegui sair. Já terminou de gravar, né, Patrícia? Ah, tô que despedir do pessoal, do público aqui, peraí. É isso aí, gente. Dê um like, um joinha, inscreva-se no canal, porque aqui é só conhecimento. E em breve, raciocínio lógico. Aí, ó, conseguimos. Foi uma boa causa ele ter vindo pro grupo. É verdade. Bem, sim. É verdade.